As lideranças sabem muito pouco sobre a saúde mental dos seus colaboradores. O recente isolamento e o aumento de horas trabalhadas em regime de home office, a gestão tóxica de algumas empresas, entre outros fatores, motivaram o que passou a ser chamado mundialmente de a grande renúncia. Com um considerável aumento dos pedidos de demissão voluntária, principalmente entre profissionais mais qualificados, fruto de um enorme grau de ansiedade e depressão, que vem afetando a saúde mental desses profissionais. Os dados são alarmantes. Desde o ano passado, mais de 40 milhões de americanos pediram demissão voluntária em busca de mais qualidade de vida. Até maio deste ano, quase 4 milhões de brasileiros também abandonaram suas carreiras. Executivos afirmam que seus colaboradores estão mais suscetíveis a crises de pânico, estresse, ansiedade e burnout. A crise mundial é séria. Bom, estamos aqui no estúdio de Dodô Vilar, esse fotógrafo talentoso e dessa nova geração de muitos talentos que a Bahia sempre nos dá. Muito obrigado por nos receber. Temos aqui alguns dos trabalhos dele. Enfim, conheço o trabalho do Dodô, que vale muito a pena. E é para falar sobre saúde mental que nós temos hoje aqui o Dr. André Gordilho. Eu vou usar a minha pesca eletrônica para falar dos títulos desse homem, que são muitos. O Dr. André Gordilho é médico psiquiatra, especialista em psicogeriatria, neuroestimulação cerebral, mestre em medicina e saúde humana, membro da Sociedade Americana de Psiquiatria, entre outros títulos. Dr. André, seja muito bem-vindo. Prazer o senhor estar aqui. É uma satisfação muito grande nos dar essa aula. Eu é que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui e espero poder ajudar a esclarecer, né, algumas questões que vão surgir no decorrer da entrevista. Esse nosso encontro aqui atende também ao pedido de executivos, de empresários amigos, que vêm despertando cada vez mais interesses e me fazem muitas perguntas sobre esse tema, como a saúde mental dos colaboradores estão afetando a própria performance da empresa, tá? E eu queria te fazer algumas perguntas e eu tive o cuidado de anotar aqui, porque são importantes, sobretudo para essas pessoas que me perguntaram, né? E por que as pessoas estão pedindo demissão? Porque, havendo uma crise de emprego, né, ela existe, mas as pessoas estão pedindo demissão voluntariamente dos seus empregos. Olha, eu acho que existem vários fatores, né? Mas o que se vê muito, assim, pelo menos que chega de queixas e reclamações, é muito estresse relacionado ao trabalho, né? As pessoas entram em esgotamento por conta da nova dinâmica, né? de trabalho, de vida. Hoje em dia, com a tecnologia, com a informática evoluindo, com o WhatsApp, é tudo para ontem, é tudo muito rápido e cada vez mais cobranças, com exigências cada vez mais crescentes e também associado a, além dessas cobranças em resultado, tem a cobrança também de tempo. Né? As pessoas são obrigadas a, entre aspas, né, a trabalhar tempos mais longos, trabalhar em casa, porque você é cobrado em casa, você recebe o WhatsApp de madrugada e muitas vezes por falta também de senso, né, da chefia, dos superiores, que às vezes também tratam as pessoas como... como é que eu vou dizer, como se fosse uma mercadoria, né, e não um ser humano, né, com cobrança excessiva, com briga quando as coisas não saem como de contento, mas também sem elogio quando a pessoa faz um bom trabalho. E muitas vezes não é só a parte financeira que interessa, obviamente a parte financeira é importante, você quer ser reconhecido financeiramente, mas você também quer ser reconhecido porque está fazendo um bom trabalho. Então você trabalhar num ambiente no qual, eventualmente, mesmo você sendo bem pago, mas que você não recebe um reconhecimento, né, de um parabéns, um bom trabalho, assim, sabe, ouvir uma opinião, ou você é só cobrado, você é só
colocado para baixo quando a coisa não sai 100%, é muito complicado. Então, eu acho que isso, associado à geração também, né? Porque hoje em dia tem gerações, né? A geração dos baby boomers, a geração X, que é a minha, e os millennials, que são um pouco mais sensíveis também, né? Mais ligados, né, na tecnologia, mas também um pouco mais sensíveis a críticas, a reclamações, a lidar com frustração. Então, junta tudo isso numa panela, né? De pressão, e a panela explode, né? E aí as pessoas acabam pedindo também. Curioso o senhor falar dos milênios, porque as pesquisas demonstram que um percentual muito elevado dos milênios, né? Essa faixa aí que vai até os 40, 45 anos de idade, ou seja, aqueles profissionais que estão na performance, né? Estão na fase plena das suas atividades, são essas pessoas que em maior número estão desistindo dos seus empregos para assumir determinadas tarefas, determinados empreendimentos que permitam mais qualidade de vida, né? E o que eu noto, por exemplo, em empresa, algo que eu vinha também lendo a respeito, é o chamado efeito do presenteísmo. As pessoas estão ali, mas elas estão completamente desfocadas, elas estão distantes do que de fato elas deveriam estar fazendo. E aí a minha pergunta é bem clara, né? Você acha que as pessoas estão disfarçando esses sintomas de ansiedade, de burnout, e uma hora essa corda vai quebrar? Acho que sim, é interessante você ter falado no presenteísmo, porque eu estava vendo até uns artigos recentemente, e isso não é ainda uma coisa aceita completamente, mas, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, por definição, você tem que começar na infância. Né? Você pega os guidelines, os manuais como o DSM, eles colocam que você tem que começar na adolescência, mas hoje em dia as pessoas já estão começando, já existem correntes que acham que não. Você pode começar, por exemplo, na idade adulta, a depender, porque se você tem o genótipo, o fenótipo e o estresse ambiental. Então, né? Ambiente mais genótipo gera o fenótipo. Então, se você tem levado a muito estresse, né, às vezes você pode desenvolver e entra naquela, né? Eu estou aqui, mas eu não estou. Eu estou aqui, mas estou viajando. Eu estou aqui, mas estou pensando em outra coisa. Porque é muita pressão, muito estresse na cabeça, e a pessoa que acaba não rendendo. E aí, esse presenteísmo se transforma em absenteísmo. A pessoa começa a faltar, começa a não ir. E assim, muitas vezes as pessoas chegam num ponto e falam assim, não aguento mais, eu quero viver, eu quero ter uma vida. E às vezes até deixam empregos que teoricamente seriam mais vantajosos financeiramente por coisas que seriam menos vantajosas, mas que dão, a rigor, mais qualidade de vida. É curioso, porque eu queria perguntar assim, exatamente esse aspecto, né? Apesar da dificuldade, né, alardeada de emprego, as pessoas estão deixando seus empregos. E aí, não é, como nós todos sabemos, na época da pandemia, trabalhou-se muito mais em home office. A disponibilidade exatamente da tecnologia, né, do WhatsApp, né, das reuniões presenciais, etc. Na sua visão, como psiquiatra, como especialista no tema, como a pandemia de fato, ou o que a pandemia deixou de rastro nesse aspecto? A pandemia, eu acho que ela tem vários aspectos aí, né? Primeiro foi o início da pandemia, né? A insegurança, eu vou morrer, meus pais vão morrer, o vírus o que é que vai acontecer comigo se eu pegar, aquela insegurança toda. Depois foi se vendo que morrem uns, não morrem outros, aí você vai perdendo um pouco a força daquilo. Aí você tem a coisa política do fica em casa, aí depois se mostrou que o fica em casa não resolveu muita coisa, e aí, ou seja, as pessoas começaram a deixar o seu trabalho, né, de sair para o trabalho, para o home office, o que no início aparentemente era uma grande ideia, as pessoas achavam fantástico, vou trabalhar em casa mesmo, mas também gerou a coisa do trabalhar muito mais, porque assim, eu já tive pacientes que chegam assim dizendo, pô, doutor, eu trabalho na empresa X e a empresa, né, multinacional, etc, mas aí o chefe liga 9 horas da noite fazer reunião, não está nem aí, se você não participa, né, acha ruim e ameaça de forma velada, aquelas coisas, então. E aí você, como você está em casa, você tem coisas a fazer, você não deixa aquela coisa no trabalho, né? Você já está em casa, então você vai, né, fazendo aquilo cada vez mais. Então, assim, gerou, eu acho que isso, então você tem também outra coisa que, você
tem uma oportunidade de estar convivendo mais com a família, etc. Mas nem sempre você está 24 horas por dia com esposa, com filho, sem poder sair. E isso acaba gerando muito mais estresse. Uma coisa é você ficar em casa, sei lá, se você tem uma condição financeira muito boa, você fica num apartamento de 200, 300, 400 metros quadrados, numa casa com jardim, etc. Outra coisa é você ficar num quarto de sala com 3, 4 pessoas, mais 2 cachorros, um gato, né? E ainda tendo que trabalhar com o menino fazendo barulho. E aí, rapaz, isso vai gerando um estresse no nível tal e que aumentou muito a procura, né, por psiquiatria, aumentou muito os níveis de ansiedade, aumentou muito os quadros de depressão. O uso de remédio? O uso de remédio, claro, porque isso vem associado, né? Você acaba tendo que medicar a pessoa porque ela cria um quadro depressivo e também entra também o estresse do trabalho. Então, tudo junto, né? Vírus, mais convívio excessivo, entre aspas, brigas, e aí trabalho em casa, mais trabalho. Isso é uma bomba, né? Que estava prestes a explodir e explodiu em muitos casos. Entendeu? Eu entendo. E aí, como especialista, de novo, né? Como uma pessoa que eu imagino que nas suas lives concorridíssimas, né, no Instagram, o senhor tenha muitos casos de executivos, de empresários, de pessoas, né, que recorrem, que lhe fazem perguntas exatamente sobre como tratar esses efeitos, tratar esses sintomas, né? E a minha pergunta é o seguinte: empresários, executivos, gestores, colaboradores, quem tem que se tratar primeiro? Os dois, todo mundo? Eu acho que, assim, hoje em dia, todo mundo, mas o que gera mais vem de cima, né? De cima para baixo. A pressão de cima para baixo. Então, acho que os gestores precisam, né, entender que estão lidando com seres humanos, que têm limites, que têm dificuldades, né? Agora, por exemplo, o problema, né, do esgotamento emocional, né, da síndrome de burnout, que agora está codificada no CID-11, né, que foi lançado, ainda não está sendo amplamente utilizado, mas gradativamente o CID-11 já entrou e já está em voga. Né? Então, o burnout, que é a síndrome de esgotamento emocional, é exatamente isso, leva ao estresse excessivo, a pessoa se sente cansada, irritada, sem concentração, sem ânimo para fazer as coisas, e isso geralmente vem de cima para baixo. Agora, aí você tem o dono da empresa, que cobra do gerente, que cobra do diretor, que vai cobrar do gerente, que vai cobrar, e aquilo vai numa cadeia, né? Então, se você tem a parte de cima da pirâmide que vai estressar, aquilo vai gerar um estresse coletivo. Então, é necessário se achar uma maneira, não que todo mundo seja, não, vamos jogar bola durante o trabalho, não sei isso, se todo mundo tem que ser o Google, por exemplo, né? Porque o Google tem uma peculiaridade, a empresa de tecnologia, então a pessoa está sentada numa massagem raciocinando sobre o algoritmo, nem tudo dá para se fazer assim, mas dá para você criar um ambiente de trabalho que não seja tão estressante, que não seja tão maçante para o trabalhador ou seja, e ter atenção para aquela pessoa que está prestes a explodir, porque a pessoa tem medo de chegar no seu chefe e dizer que está passando mal, ou então de botar um atestado, né? Acontece isso muito, já chega muito para mim, mas é melhor que você se afastar uns dias, né? A pessoa não quer, né? E aí você acaba o burnout, né, que o tratamento se faz muito parecido com o quadro depressivo, né? Você entra com um antidepressivo, você vai tentar melhorar aquele ambiente, fazer atividades relaxantes, às vezes afastar do trabalho, atividade física, é o que você eventualmente pode fazer, mas tem pacientes que chegam, doutor, eu não consigo. Eu trabalho 12 horas por dia e ainda sou cobrado, etc. E eu falo, então vamos se afastar um dia? Não posso, porque se afastar pega mal, e às vezes a pessoa afastada é demitida mesmo. Eu tenho aqui dados de 3 fontes muito confiáveis da consultoria McKinsey, que aponta como grandes fatores desse movimento de demissão voluntária de executivos, como a falta de reconhecimento da empresa e dos gestores, tá? E também desses profissionais não se sentirem parte da empresa, apenas trabalham lá. Por outro lado, eu tenho uma pesquisa da Harvard, nos Estados Unidos, que pessoas entre 30 e 45 anos, que são justamente quando estão atingindo assim, um pico de suas carreiras profissionais, são as que mais
procuram outras atividades e, por fim, uma pesquisa da Deloitte, também uma consultoria bastante importante, que 36% desses executivos dizem querer mudar de emprego, de atividade no próximo ano. Então, o que está acontecendo, doutor André? Dentro dos seus pacientes, dentro da sua experiência, das suas lives, o senhor se depara com esse quadro? Ele é real? Ele muitas vezes é real, sim. O que a gente vê no consultório, por exemplo, de pacientes se queixando, né, do trabalho, de estar insatisfeito. E assim, você botou essa faixa etária, né, que é o que realmente é de 30 a 45. As pessoas já a 30 ainda se arvora, né, a largar, a tentar de novo. 45 a pessoa já construiu alguma base financeira, né, em geral. E aí, ou seja, também fala assim, ó, ou eu vou continuar e ter um infarto, né, ou eu vou parar, fazer alguma coisa que talvez eu ganhe menos, ou vou tentar começar uma coisa minha devagar, porque desse jeito não dá. Então, isso é uma realidade, sim. A gente vê isso aí no dia a dia. Tive pacientes que foram, né, já para a justiça por conta de assédio moral, de chefes, ou seja, que trabalham há mais de 20 anos na empresa, aí mudam o chefe, mudam a direção, aí começa a tirar todas as atribuições da pessoa, vai esvaziando, aí a pessoa começa, mas o que está acontecendo? Eu sempre tomei conta disso, eu sempre, a coisa sempre andou, e aí bota uma pessoa que é mais próxima, e aí começa, sabe, a desqualificar a pessoa, e entra aquela coisa que a gente já falou, né? Ou seja, a necessidade do reconhecimento, não é só o dinheiro, o reconhecimento. Se você está num ambiente, você está num trabalho que, enfim, mesmo que você tenha até uma carga horária mais extensa, que você tenha um trabalho, mas que você é reconhecido, que você tenha aquela devolutiva positiva, que você tenha aquele feedback, que você é um bom profissional, que você é importante para a empresa, que você, né, sabe, faz parte ali da família, da empresa, e isso dá uma motivação para a pessoa, né? Às vezes, por exemplo, na área médica é muito comum você tá ali, faz um bom trabalho, né, tá tocando negócio, mas você começa a ser visto como inimigo, né? Você tá aparecendo mais que eu, você tá não sei o quê, etc. E aquilo vai gerando, né, estresse, porque às vezes os médicos muito trabalham, né, como em parceria, e aí às vezes o dono da empresa se incomoda que um tá mais isso, tá mais aquilo, que tem mais paciente, tem menos paciente. Então essas coisas acontecem. E lidar com gente é difícil. Mas o senhor diria então que esses pequenos gestos diários, né, de falta de reconhecimento, de pressão, etc., esses vão minando a saúde mental? Sem dúvida, né? Assim, aquela velha história, né? O elogio se faz em público, né? O esporro é no privado, né? Isso é... né? Mas o que acontece é o contrário, né? Você toma esporro no corredor, né? Ou não é elogiado, ou então se é elogiado é assim, pô, valeu, né? E aí, ou seja, a pessoa, isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, mas quando aquilo vai se tornando, né, com o passar do tempo, né, o estresse excessivo, né, vai gerando esse desgaste emocional, e isso vai mexendo em todo o sistema da pessoa, inclusive até no próprio sistema imunológico. A pessoa vai ficando mais doente, vai ficando mais cansada, a pessoa perde o elan vital, o tesão na vida, deixa de fazer atividade física, começa a brigar em casa, não tem paciência para os filhos, e aí chega uma hora, algumas pessoas têm opa, tem uma coisa errada aqui, eu preciso sair desse negócio, e outras vão até adoecer, né? Então isso acontece, até adoecer. E ainda se batem com o problema de adoeci agora, né? Preciso do emprego, não vou no médico, aí geralmente quando vai no psiquiatra é visto como corpo mole, quer dar uma de malandro, ou seja, se aparece com um atestado psiquiátrico, isso não pega bem. Então, essa é uma outra questão, né? Hoje a saúde mental, o burnout é considerado doença pela Organização Mundial da Saúde. Continua essa visão de que, primeiro, ir a psiquiatra é coisa para maluco. Segundo, é mimimi. O que é isso, de fato, hoje, com essa nova... doença, ponto. É um transtorno, né? Porque a gente não fala em psiquiatria, não fala em doença, fala em transtorno.
Mas, assim, mas não é bem visto do mesmo jeito que, assim, a gente já evoluiu, assim, na época de meus pais, psiquiatra era 100% coisa de maluco. Hoje em dia é talvez uns 40% coisa de maluco. Psicólogo ainda passa, né? Mas para ir pro psiquiatra você vai escondido ali, etc. As pessoas vão perdendo, assim, gradativamente vai se perdendo um pouco isso. Mas se você chegar com um atestado psiquiátrico, muita gente tem vergonha. É curioso, porque eu brinquei, né, nos grupos de negócios que eu faço parte, sobre isso. Eu digo, vocês estão pedindo que eu fale sobre isso com o doutor André, com um psiquiatra qualificado, porque vocês não querem ir a um psiquiatra para não serem chamados de malucos, né? Então eu estou vendo que é real, a brincadeira de fato funciona. É uma brincadeira, mas é realidade, né? E a depender do que você passe, né? Aí fala, mas doutor, remédio maluco, isso aí, não vou usar um negócio desse, mas você vai no médico, sei lá, né? Nessas modas aí que tem, o cara lhe passa 800 mil fórmulas, você toma achando lindo, mas para tomar um antidepressivo, Ave Maria, né? O mundo acaba. Então, a mesma coisa é como a pessoa enxerga. E geralmente o gestor, o chefe, quando olha para o paciente, rapaz, ele desenvolveu um quadro psiquiátrico. Boa parte dos quadros psiquiátricos, eles têm algum grau de cronicidade. E às vezes, para a resolutividade completa, leva um tempo. Então, há uma chance de um atestado, há uma chance do cara se afastar 15 dias, 20 dias, 30 dias do trabalho. E aí o gestor não vê isso de uma forma bacana, né? Mas assim, em vez de, ou seja, poxa, eu ajudei a causar isso aí, né? Eu ajudei a levar esse cara ao limite, mas acabou. Então a peça é um repositório, ele quer que o cara bote alguém ali, né? Então é uma complicação. Então tem muitos pacientes que têm, como eu falei, vergonha de, não, doutor, não bote CID não, porque a gente arregou, não é obrigado a botar CID, mas aí vem a empresa quer cobrar o CID. Aí você fica entre a cruz e a espada, porque o próprio paciente chega na hora e pede para botar o CID. Quando o paciente pede, beleza, né? Autorizou, você bota o CID, porque quando você bota o CID, ele vai ali no código, tem isso, tem aquilo, e aí já começa a achar ruim. Então acontece demais isso. Então o gestor tem que ter um pouco mais de sensibilidade e perceber quando os pacientes estão chegando no limite, com os pacientes, né, os funcionários estão chegando no limite, ou seja, tentar melhorar. O Japão já fazia isso há 20, 30, 40 anos atrás, né? A malhação, colocar os pacientes a fazer atividade física, alongar, etc. Há um tempo o Google levou isso a um ponto maior, então é necessário achar um meio termo. Mas aí eu te pergunto, essas atividades chamadas laborais, em que momento elas são importantes? Quando já há um quadro de estresse na empresa ou eles são preventivos? A gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Porque trabalhar com um problema já instalado é muito pior, né? Gera mais absenteísmo, gera mais perda de funcionalidade, perda de capacidade do funcionário entregar. Se você previne, ele não vai desenvolver a doença, né? Então, não vai desenvolver a doença, ele não vai precisar do psiquiatra, né? Eu estou até advogando contra mim, né? Assim, ele não vai precisar do psiquiatra, mas você tem que fazer com que né? Ou seja, criar um clima adequado para que a pessoa, ou seja, e não pegar. Às vezes você tem fragilidades genéticas, né? Que eu não sei, que você não sabe que tem, e aquilo sendo pressionado pelo estresse, aquilo vai e aparece, né? E às vezes você nem tem, e devido a um estresse tão grande, aquilo vai se desencadear. Hoje, quem melhor consegue avaliar um quadro real de burnout? Quem é o especialista? É o psiquiatra? É o psicólogo? É o RH? Como é que é essa avaliação para que se possa tomar a medida certa, o remédio? Muitas vezes as empresas, né, pensam, poxa, eu tenho que utilizar equipamentos, eletrochoque, não sei o nome correto. Se o RH não for parcial, né, seja assim, estiver realmente olhando para o funcionário, o bem-estar do funcionário, ele tem capacidade de identificar que tem uma coisa errada ali. Pode não dar o diagnóstico, mas identificar que tem uma coisa errada ali e encaminhar para o tratamento. Geralmente o diagnóstico, o psicólogo ele pode dar diagnóstico, tá? Mas assim, o diagnóstico mais preciso é feito pelo médico, pelo psiquiatra. Por quê? A gente tem que também trabalhar com diagnóstico diferencial. Então não adianta você chegar para mim
com determinadas queixas, eu vou pedir um monte de exame ali para avaliar, para ver se você não tem uma doença clínica associada, se você está desenvolvendo um transtorno do pânico, sei lá, você pode ter um feocromocitoma, que é um tumor raríssimo, mas pode acontecer que se você não for no médico para pedir determinados exames, você não vai nunca saber aquilo, para que possa ser formulado um diagnóstico correto e indicado o tratamento correto, que geralmente é antidepressivos, medicação, você vai fazer terapia, né, psicoterapia, geralmente a terapia cognitiva é a mais estudada, mas nada que impeça outras linhas, trabalhar atividade física e o ambiente do trabalho, ou seja, técnicas de relaxamento também podem ser usadas. Às vezes as pessoas se dão bem com, às vezes, tensão muscular, fazer uma massoterapia, fazer uma yoga, fazer coisas desse tipo. Isso não é uma prescrição necessariamente médica, entendeu? Mas assim, são coisas que você vai fazer para melhorar sua qualidade de vida. E lembrar que a vida não é só trabalho, né? Então, se você precisa de tempo para a família, você precisa de tempo para o social, você precisa de tempo para o casal, né? E tempo para a diversão, porque é isso que vai limpar a sua cabeça para que você possa estar trabalhando pleno, né? Perfeito. E vou fazer uma última pergunta. O senhor, como especialista em saúde mental, também pela Sociedade Americana de Psiquiatria, o que o senhor recomendaria hoje, na sua visão mais atual, principalmente nesse momento que a OMS classificou como doença o burnout? O que o senhor recomendaria aos gestores, especificamente? Aí eu falo de empresários, gestores executivos, em geral. Qual seria hoje, de uma maneira ampla, a sua recomendação? Trate seu funcionário básico, né? Como você gostaria de ser tratado, né? Ou seja, fique atento ao que você está gerando de sobrecarga para ele, porque hoje em dia o burnout ele é um transtorno, né, codificado pela CID e que pode ser diagnosticado. E para diagnosticar burnout ele tem que ter o link com o trabalho, né? E se tiver o link com o trabalho, ou seja, você gestor pode eventualmente receber um processo, né, de forma desnecessária, né, coisa desse tipo, né? O psiquiatra também, se der também, né, de forma inadequada, também pode, mas assim, eu estou dizendo que abre-se um espaço para, ou seja, criar mais problemas para a empresa. Então, sabe, crie um ambiente de trabalho, né, que seja adequado para o funcionário, estimule seu funcionário, trate ele bem. Não é para passar a mão na cabeça em todo mundo, porque a gente sabe que tem gente que não trabalha bem, a gente sabe que tem gente que enrola, a gente sabe. E esses funcionários, obviamente, têm que ser ou desligados ou retirados, etc. Mas quem fizer um bom trabalho, quem estiver entregando, sabe, dê o reconhecimento, sabe, traga essa pessoa para mais próximo de você, oriente a cadeia de comando, né, da empresa a não ficar passando a pressão de um para o outro, e sim ou seja, pressione o que tem que ser pressionado, mas também reconheça o que tem que ser reconhecido. Isso é o básico, sabe? A gente não está inventando a roda. A gente não está inventando a roda, assim, é o básico, é tratar. Não adianta você sobrecarregar demais a pessoa, porque uma hora ela vai pifar. Existe um gatilho, existe um sintoma que denuncia o primeiro passo para o burnout? Olha, o burnout ele é a síndrome de esgotamento emocional. Então, assim, você vai começar a ficar mais desatento, você vai ficar mais irritado com as coisas, você não consegue mais focar como você focava, você vai ter sintomas, às vezes, de labilidade de humor, ficar mais choroso, sem energia, sem vontade assim, fica um peso você ir para o trabalho, então a energia vai embora. Então são os sintomas que a pessoa tem que ficar atento. Poxa, esse cara rendia, ele sempre dava conta de determinada coisa, hoje em dia ele não consegue mais, hoje em dia ele empurra com a barriga, ele procrastina, ele sabe, será que é malandragem do cara? Ou será que o cara ele já está estressado a tal ponto que já está precisando de um olhar diferenciado? Né? Porque nem todo mundo, né, é bonzinho, mas nem todo mundo é malandro também, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a pessoa e saber identificar quem é o malandro, quem é a pessoa que está precisando ali daquele grito de socorro que está escondido, que a pessoa tem medo, inclusive, de pedir socorro, porque se pedir socorro pode ser demitido, pode ser coisa, né? Bom, antes do doutor André se despedir, né, eu quero agradecer mesmo de verdade os esclarecimentos
queria dizer a vocês que o endereço da página do Dr. André vai ficar aqui no vídeo. Assistam no Instagram. Ele tem uma live às quintas, né? Tem as perguntas de quinta-feira, que são... Terça e quinta. Terça e quinta. 2 dias agora, então o pedido aumentou. Então são 2 dias na semana que ele responde a perguntas de pessoas em geral, de classe médica também, enfim. E eu agradeço por vocês assistirem a essa aula do Dr. André e queria que você desse as suas palavras finais. Eu que agradeço o convite, né, ter me chamado. Peço desculpas se falei demais, assim, a linguagem informal, mas eu acho que como a gente não está em congresso científico, acho que a linguagem informal ela é melhor porque as pessoas entendem melhor. Que se a gente começar com muito tecnicalismo aqui, fica pesado e às vezes as pessoas não entendem. Espero ter conseguido ajudar, esclarecer algumas coisas e lembrar que, né, a gente tem que tratar os outros como gente, né? Nós somos pessoas, nós sofremos estresse, os donos de empresa sofrem estresse e lembrar que quem está na parte de baixo também sofre. E é apenas isso. Muito bem. Muito obrigado.